Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidas para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada do Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, e eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Os nossos encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, pela plataforma Zoom. Se você deseja participar conosco ao vivo, clique no link abaixo desse vídeo e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. É nesse grupo que nós postamos os links das nossas reuniões. Então, venha participar junto conosco. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela palavra dele, que é verdadeira, que é eficaz, que produz transformação nas nossas vidas. E glória a Deus pela liberdade que nós temos de falarmos essa palavra aqui, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos compartilhar o que está escrito no livro de Gênesis. O capítulo é o 13 e o 14. Se você desejar, você pode abrir aí as escrituras sagradas aonde você está, mas nós vamos fazer a leitura desses dois capítulos aqui nesse momento. Então, já vou de imediato falar o cerne da mensagem de hoje. Aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. Espero que faça sentido para você também. O que o Senhor comunicou ao meu coração é que nós não podemos deixar algo tomar conta do nosso coração de tal forma que nós não consigamos deixar ir. Aqui, nesses capítulos 13 e 14, nós verificamos que Abraão deixou Ló ir. Ele não somente deixou Ló ir, como também disse para Ló escolher a terra que ele queria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui, nessa ministração. Nós vamos falar sobre honra, sobre gratidão, sobre reconhecer a unção de Deus que está sobre cada um de nós e também a misericórdia. Preparem-se, porque vamos degustar de um lindo banquete que o Senhor preparou para nós. Certamente você já leu essa passagem das Escrituras Sagradas, mas eu quero aqui compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus compartilhou comigo, pelo amor dele que é fiel e pela graça dele que não tem fim. Então, vamos lá? Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão, ele era muito rico, tinha gado, prata e ouro. E ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica em Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor, naquele lugar. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado e os empregados e a família deles. Só que não havia pasto que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, o que aconteceu? Os homens que cuidavam dos animais de Abrão acabavam brigando com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os fariseus ainda estavam vivendo ali. Foi pela falta de harmonia entre eles, então, que Abrão resolveu tomar uma decisão. E chegou para o seu sobrinho Ló e disse: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar.
Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E foi isso que Abraão disse para Ló. Nesse momento, eu aprendi muito com Abraão. Porque reconhecendo a unção que o Senhor depositara sobre a vida dele, concedeu o direito de escolha ao sobrinho Ló. Sabiamente, Abraão fez isso, porque ele sabia que quem governava a sua vida era Deus. Ele não se importou com a realidade física do local, mas confiando no Deus que sempre o fez prosperar. Abraão concedeu o direito de escolha ao sobrinho Ló. Abraão sabia que tudo o que ele tinha foi Deus que tinha lhe concedido. E em qualquer lugar por onde andasse, sob a direção de Deus, ele iria prosperar. Foi sim um ato de obediência e de confiança em Deus que Abraão naquele momento externou. Então, Abraão, ele não quis ficar com o seu sobrinho Ló a qualquer custo, ou diante de todos aqueles conflitos. Mas ele resolveu abrir mão do sobrinho, dos bens que aquele sobrinho tinha, que estava ali junto com ele, e também abriu mão do direito de escolher com qual território ficaria. Então, queridos, nós vemos aqui que nós não devemos deixar nada e nem ninguém tomar o nosso coração a tal ponto que nós não consigamos deixar ir. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zaor, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Ló, então, olhou com os olhos naturais sobre aquela situação, vendo que aquele Vale do Jordão poderia lhe render mais, porque tinha bastante água. Escolheu, então, aquele território. Todavia, o vale era assim antes de o Senhor resolver destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim, os dois se separaram. Aos olhos humanos, aquela terra era muito boa. E Ló nem sequer perguntou qual era a vontade de Deus naquele momento. Ló não fez nenhuma menção ao Senhor daquilo que ele deveria fazer. Então, o que aconteceu? Ele decidiu por aquilo que seus olhos naturais estavam vendo. Abraão, naquele momento, Abraão, então, ficou com a terra de Canaã. A terra que Abraão ficou não tinha a mesma irrigação abundante da planície aonde Ló havia escolhido. Ló, então, ele foi morar nas cidades do vale, foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Mas, pelo jeito, Ló não estava preocupado com as ofensas que aquele povo estava cometendo contra o Senhor. Pelo visto, ele queria era a água que já estava lá para que seu pasto e seu rebanho viesse a multiplicar. Ló confiou mais no que os seus olhos estavam vendo do que na força do seu Deus. Preferiu separar-se de Abrão do que abrir mão do que estava causando a briga entre os empregados. Ló, cheio de ingratidão no seu coração, não pensou duas vezes e decidiu logo se separar do seu tio. Ele pensou naquele momento que ele estava fazendo a melhor escolha. O que Ló não havia pensado era o que Deus estava pensando sobre tudo aquilo. Ló não perguntou ao Senhor qual era o propósito de sua vida. E nem perguntou ao Senhor o que estava fazendo o povo que morava naquela região. Mas foi justamente depois dessa atitude de Abraão que o Senhor o abençoou. Vemos que a atitude de renúncias de Abraão fez com que o Senhor o abençoasse. Foi essa atitude de Abraão
das renúncias que ele fez em relação ao seu sobrinho Ló, que agradou o Senhor, o nosso Deus. Depois que Ló foi embora, o Senhor então disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Essas foram as promessas do Senhor. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora, vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Diante das promessas do Senhor, Abrão então se movimentou. O Senhor disse que era para ele andar por aquela terra, não disse? Então, o que que ele fez? Ele se movimentou. Ele não ficou parado, mas ele andou. Assim, Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali, Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Veja que em cada lugar aonde Abraão ia passando, ele ia construindo altares para o Senhor. Ele jamais esquecia de honrar ao nosso Deus. Mas, mesmo depois de todas as circunstâncias vividas com o seu sobrinho, nasceu no coração de Abrão o desejo de misericórdia. E foi imbuído desse sentimento de misericórdia, que com certeza foi o Senhor que colocou no coração dele. Ele foi lá e libertou o seu sobrinho Ló diante das dificuldades. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elassar, Quedor Laomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. E esses quatro fizeram guerra contra os os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Amidá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zaor. E esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedor Laomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedor Laomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Unzins em An, os Emins em Savé, Criataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate, e eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis Elão, Goim, Sinar e Elassar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todos os mantimentos e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso ele também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo aquilo que era dele. O que antes parecia muito benéfico para Ló, aos olhos humanos, com aquela guerra se tornou terrível. A terra que Ló havia escolhido, achando que ia prosperar, achando que os seus bens iam multiplicar, achando que estava tirando vantagem de Abrão, porque estava escolhendo um território irrigado, cheio de água, achando que estava indo para um lugar onde teria facilidade. Tudo aquilo foi desmoronado.
E se Ló tivesse consultado ao Senhor antes, né? E se Ló tivesse ouvido aquilo que o Senhor tinha a respeito daquela cidade, daquele território? Mas tudo aquilo aconteceu em razão da intenção do coração de Ló. Qual era a intenção do coração de Ló ao escolher aquela terra? Mas um homem escapou e foi contar tudo para Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertencia a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram então aliados de Abrão. E foi assim que Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro. Quando ele ficou sabendo que o sobrinho estava naquela situação, ele reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram então um total de 318 homens. E aquele coração obediente de Abrão e também misericordioso. Um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor e que naquele momento nem pensou o que havia acontecido antes. A única coisa, eu creio, que Abrão pensava era na misericórdia que o Senhor gostaria de aplicar em relação a Ló, o seu sobrinho. Então, Abrão, ele foi com eles e perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe então de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e todo o resto da sua gente. Por aquela atitude de Abrão, mais uma vez ele foi abençoado. Pela misericórdia que Abraão aplicou em relação ao sobrinho. Então Melquisedeque abençoou Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote de Deus, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou então Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí então, Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Aí, o que aconteceu? O rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, pode ficar com aquilo que é deles. Então, o Senhor perguntou ao meu coração, perguntou a mim: Como está o meu coração? Está cheio de misericórdia e desejoso para cumprir os propósitos de Deus? Estou reconhecendo a vontade de Deus em todas as circunstâncias e olhando para as situações com os olhos espirituais? Com essa história, queridos, nós aprendemos que a unção de Deus está sobre nós. E que se o Senhor estiver conosco, venceremos toda e qualquer situação. O Senhor, o nosso Deus, ele é poderosíssimo para mudar todo e qualquer cenário, toda e qualquer circunstância. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Os propósitos de Deus vão se cumprir, queridos. E nós devemos olhar com os olhos espirituais sobre as situações. Ver além do natural. O que hoje pode parecer aos olhos humanos muito bom, amanhã pode não ser. Normalmente, os caminhos mais fáceis não são os melhores caminhos. Então, será que o Senhor
não olha a intenção dos nossos corações? Em 1 Samuel 16:7 está escrito: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso estava o Senhor se referindo, então, né, ao profeta em relação a Davi. Aqui outra situação. Mas nós vemos reiteradas vezes nas Escrituras Sagradas como o Senhor verifica e sonda os nossos corações. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções dos corações. E aí, então, já finalizando, o Senhor comunica ao nosso coração que nós temos que pedir o discernimento de espíritos, para nós sabermos aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Porque aos olhos humanos aquilo pode parecer muito bom, mas é o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente discirna aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Então, em 1 Coríntios 12, dos versículos 4 até o 13, o Senhor nos ensina que há diferentes tipos de dons e que o Espírito é o mesmo. Que há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Está escrito que a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A alguns, o Senhor dá a palavra de sabedoria, a outros, o Senhor dá a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, o Senhor dá, então, a outros o dom de fé, o dom de cura, o poder de operar milagres, a profecia e o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação delas. E todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, ele distribui esses dons a todos aqueles que ele deseja distribuir. A nossa parte, que fazemos nós, que fazemos parte do corpo em unidade, a nossa parte é buscar os melhores dons, clamar e pedir ao Senhor que nos dê os dons. E é por isso que eu compartilho essa palavra hoje, para que nós venhamos pedir os dons para o Senhor, principalmente o dom de discernimento de espíritos, que através desse dom o Senhor vai nos mostrar qual é a vontade dele para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus pelas Escrituras Sagradas, porque ela nos traz a sabedoria, nos dá o entendimento e nos dá a direção sobre todas as coisas e não nos deixa sermos enganados. Agora, para selar essa palavra, pegue aí a sua ceia, o seu pãozinho, que representa o corpo de Cristo, e o suquinho ou a água, conforme você tiver, nós vamos celebrar a ceia, assim como o Senhor determinou que nós fizéssemos. Amém? Então, os versículos o 53 e o 54 de João 6, que está escrito assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos os elementos desta ceia a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E clamamos, Senhor, nesse momento, Pai, em reunião, Senhor Deus, em culto a Ti, Senhor. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor venha abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Senhor Deus, que fazemos parte do Teu corpo e por isso nós temos uma responsabilidade, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, e te peço, Senhor, o discernimento de espíritos, Pai, para mim, Senhor, para as minhas irmãs, Senhor, para que nós possamos discernir a Tua vontade. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Senhor, condições, Pai, de sabedoria, de conhecimento, Pai, para que nós possamos tomar todas as decisões segundo os olhos espirituais
e não segundo a vista natural, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que ainda, Senhor, que nós tenhamos o discernimento do Espírito, a sabedoria e o conhecimento. Quando nós precisarmos aplicar misericórdia, que nós sejamos, Pai, misericordiosos, Pai, com aqueles, Senhor Deus, que não tiveram entendimento. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas com o teu favor, com discernimento, com misericórdia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, Senhor, eu tomo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, esse cálice, Senhor, agora nas minhas mãos, Senhor. E peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos purificar, Senhor, de todo qualquer pensamento, Senhor, sentimento, emoção ou visão, Senhor, que estava sendo, Senhor Deus, natural, Senhor. Peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, a visão espiritual, Senhor, sabendo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que é o Senhor que nos mostra o caminho certo. Para a tua glória eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem beber todos. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Santo Deus de Israel maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.